Nós vamos tratar de uma área agora que tem sido uma área de muito problema, além das demais que nós já tratamos, mas está relacionado com a questão dos animais, a quantidade de animais na arca. Para isso eu gostaria de utilizar o que nós já aprendemos até aqui e um pouquinho do conhecimento científico relacionado na área da taxonomia, que é o agrupamento dos animais, a distribuição de animais, classificação de animais, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo. Então, algumas questões bem relevantes. A pergunta é animais dentro da arca. Então, alguns problemas básicos que nós encontramos relacionados com os animais na arca. Primeiro, existem algumas ideias muito estranhas que estão por aí. Eu fico assim muito impressionado, porque quando eu olho o material falando da arca de Noé, ele não é apresentado de uma maneira, isso inclusive por parte até mesmo dos cristãos. Isso não é apresentado como algo sério. Normalmente nós encontramos coisas desse jeito. Eu fico assim muito impressionado. Por exemplo, qual seria um grande problema de Noé? Pica-pau e cupim. Imagina esses dois na arca produzirem um grande estrago. Quando eu menciono os 371 dias dentro da arca, daí tem um outro problema, coelhos. Imagina o que não teria acontecido com coelhos dentro da arca por todo esse período. Teria coelhos em todos os lugares. Eu acho muito legal porque isso daí dá uma boa indicação do que nós pensamos a respeito dessa área. Normalmente nós vemos esse tipo de coisa. Agora, vamos deixar a parte humorística, que é muito legal também, e tratar da parte da realidade. Nós temos algo para tratar a respeito disso, ou seja, nós precisamos 3 áreas específicas, estudar com respeito aos animais, seria a quantidade deles, como foi possível cuidar desses animais dentro da arca, a questão da alimentação, e o que teria ocorrido depois em termos de diversificação. Ou seja, nós temos essa grande diversificação hoje no planeta. A biodiversidade que nós chamamos na área de animais é fabulosa. Como seria possível termos tantos animais com tantas variações num período de praticamente só 4.000 e poucos anos? Então vamos estudar um pouco a respeito disso. Primeiro, vamos pensar em termos de quantidade. Na área de quantidade, algumas questões que eu gostaria de tratar com vocês e pensar um pouquinho a respeito do espaço interno da arca, ou seja, o que seria possível colocar ali dentro, quais animais deveriam entrar na arca e como recolhê-los. Então essas 3 áreas é o que eu gostaria de começar tratando com vocês. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do espaço interno dessa arca. Na palestra anterior nós ouvimos a respeito das dimensões da arca. Então só repetindo, Gênesis capítulo 6, dos versos 14 até o 16, nós temos uma informação muito precisa a respeito da arca. Nos é dito o seguinte: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Nós já vimos a questão, inclusive, do próprio piche, que a palavra aí não seria piche, mas seria a rena, ou seja, um outro tipo de calafetagem. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nós já vimos os tipos de côvados também, pegamos o menor de todos, só para termos uma noção. Diz o seguinte: faça ali um teto e um vão de 45 centímetros, praticamente um côvado, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deixa eu falar um detalhe aqui que talvez você não tenha pensado ainda, quando nós tratamos da arca. Vamos pegar de uma forma geral. Nós temos primeiramente o volume dessa arca, cerca de 40.500 metros cúbicos. Você pega essas dimensões, você estuda. O peso bruto dela é possível calcular. Sim, é possível calcular o peso bruto, é possível calcular o deslocamento. O peso bruto está relacionado praticamente da arca em si. O deslocamento é o peso da arca mais tudo que estava dentro dela. Como que nós calculamos essas questões? Deslocamento, nós temos que a arca, ela literalmente tinha uma área, seu comprimento de 300 côvados por 50 côvados, e nós fomos informados que a arca não raspava em nenhuma montanha pelo menos 15 côvados. Ou seja, 15 côvados dela estava abaixo do nível da água. Então você pega seu comprimento, sua largura, mais os 15 côvados, pega o que isso significa em termos de água, porque isso é o deslocamento. Daí você tem uma noção que daria cerca de mais ou menos 20.000 toneladas, o negócio todo.
A questão do peso bruto dela, você tem a ideia da estrutura de madeira, então é possível fazer todo um cálculo só da arca em si. Então dá para ter uma noção que tinha um bom peso em cima disso daí, mais ou menos, devia ter uns 6 mil toneladas de coisa ali dentro. Ou seja, não dá para você guardar isso na arca da noite por dia. Dá para perceber que houve um planejamento. Então, quando nós tratamos a respeito da arca em si, nós vemos toda uma infraestrutura. Por exemplo, dentro desse tamanho, já mencionei o equivalente em termos de prédio, um prédio de 67 andares, com apartamentos de 200 metros quadrados, 360 containers daqueles de 40 pés, mais de 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos, mais de 3.970 Corsas da GM também, se quiser usar o Fox, praticamente o tamanho mesmo. Ou seja, de uma forma geral, seria possível, não é, transportar sem nenhum problema 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca. Tranquilamente daria para colocar toda essa bicharada lá. Agora, quando nós pensamos nesse aspecto, aí nós temos algumas coisas que precisam ser tratadas. Primeiro que nós temos uma quantidade muito grande de animais, uma variedade muito grande. Mas a arca tinha 3 pisos. Então, sem dúvida, o piso superior seria o piso onde Noé e sua família estariam se alojando. Agora, você não precisa de toda aquela área só para eles. Ali seria uma área também muito importante, porque havia uma abertura, como nós estamos vendo aqui, de mais ou menos um côvado. Para que essa abertura lá em cima? Iluminação e ventilação, correto. Se você pegar aqueles prédios mais antigos, principalmente com empresas, eles tinham algo fascinante ali, que você tinha as duas meias águas assim do telhado, só que elas não se encontravam. Aqui no meio tinha uma outra partezinha um pouco acima, que é para que o ar quente passando por ali pudesse subir e sair, e o ar frio entrar. Servia também como iluminação. Esse é o mecanismo que a arca usa. É um mecanismo que foi utilizado até praticamente menos de um século atrás. É muito comum esse tipo de sistema para iluminação e ventilação. Então a arca tinha essa propriedade. A parte de cima, principalmente, era a parte iluminada. Os sistemas internos, nós sabemos que os pisos não eram fechados, devia ter um vão aberto no meio da arca, entre os 3 pisos, que serviria literalmente para fazer com que o ar de toda a arca fosse renovado. Porque se os pisos fossem vedados, selados, imagina os animais lá embaixo no último piso. Ficar 371 dias lá, acabaria todo o oxigênio deles, eles morreriam asfixiados. Então nós sabemos que havia uma estrutura de ventilação. Só por esses detalhes dá para ter uma noção da construção. Nós não temos condições de dar os detalhes, mas nós sabemos que algumas coisas teriam que ter sido feitas. Então esse mecanismo, parte superior, principalmente Noé e toda a sua família, já ia colocar Moisés dentro dessa arca, mas Moisés é de uma outra arca, não tem nada a ver com isso. Então no piso superior nós temos Noé e a sua família. E que tipo de animais deveriam ter ficado nesse piso superior? Aqueles que exigem um trabalho menor de manutenção, no caso, as aves. Esses são os mais simples. Nos pisos inferiores, o do meio e de baixo, sem dúvida Noé teria colocado os demais animais que estariam na arca também. Então vamos parar e pensar um pouquinho a respeito disso, porque nós temos uma estrutura. Então nós temos esse barco gigantesco, 13 metros de altura, e aí nós começamos a ter alguns pequenos probleminhas. Pergunta, qual a altura de uma girafa? Esse é um pequeno probleminha, porque girafa, se você pegar 13 metros, dividir por 3, você vai ter que cada andar tinha aproximadamente de vão livre, uns 3 metros mais ou menos, no máximo. Desculpa, assim, 3 metros, porque você tem a estrutura e tudo mais, você vai precisar de uma estrutura geralmente grande, de madeira e tudo. Então, pelo menos uns 3 metros você teria como vão livre ali. Não passaria, obviamente, não poderia ser mais do que 4 metros. Qual o tamanho de uma girafa? Obviamente, uma girafa não tem só 3 metros de altura. Então, nós sabemos disso. E se você quiser colocar animais que sejam ou fossem maiores que uma girafa, por exemplo, aqui, só em termos de comparação, você está vendo ali o ser humano, o esqueleto do ser humano, aquele pequenininho. Do lado nós temos uma girafa, do lado alguns dos nossos queridos amigos dinossauros circulando por aí. Então você pega um ser humano, por exemplo, num vão de 3 metros e pouco, um pé direito de 3 metros, não seria um problema muito sério. Uma girafa já seria um problema. E se você quiser levar os outros animais, daí o problema seria maior ainda. É por isso que muitas pessoas, ao examinarem isso, falam assim,
É impossível. A arca não teria condição de levar animais. Não estamos nem pensando, falando dos nossos queridos amigos dinossauros ali. Animais básicos, como levar uma girafa ou um elefante. Não cabe dentro da arca. Seria impossível colocar esses animais grandes dentro da arca. Seria possível. É que nós não entendemos o mecanismo da coisa. Por exemplo, quando nós trazemos animais para cativeiro, para zoológico, nós trazemos o animal adulto? A resposta é não. Nós levamos o filhote. Ou seja, por que Noé colocaria uma girafa adulta dentro da arca, sendo que um filhotinho de girafa tem aproximadamente 1 metro, 1 metro e pouquinho? Não faz sentido levar. Se você pegar, por exemplo, um apatossauro adulto tinha mais de 12 metros de altura, ele sozinho não caberia praticamente nem dentro da arca. Mas se você levar um filhote de um apatossauro, um diplodocus, mesmo um brachiosauro, o filhote tinha aproximadamente 60 centímetros. Então não haveria necessidade de levar o animal ou os animais adultos. Muito mais fácil levar os filhotes. Por quê? O filhote passa por um processo muito mais tranquilo de adaptação. Imagina você tendo que cuidar de um leão adulto ou tendo que cuidar de um filhotinho de leão. Qual dos dois você preferiria? A resposta é óbvia. Você tendo que cuidar de um animal chamado carnívoro, feroz, um tigre, ou seja lá o que for, ou então se quiser até um Tyrannosaurus Rex. O que você prefere? Cuidar de um animal adulto ou de um filhote? É óbvio que seria o filhote. Então não haveria um problema de tamanho do animal. Porque os filhotes, os grandes filhotes, por exemplo, um filhote de elefante, você tem aí mais ou menos uns 50, 60 centímetros. O filhote de girafa, que é um pouquinho maior devido ao seu pescoço, mas também você não está falando de um negócio, um animal com 2, 3 metros. Você está falando de animais, filhotes, a altura máxima estourando ali 1,20 m. Então daria para colocar esses animais em termos de tamanho dentro da arca? Sim, não haveria nenhum problema. Eu não sei por que as pessoas levantam isso como um argumento. Não é assim que se transporta animais de um local para outro. Não se leva animais adultos, leva-se o filhote. Então aí resolve bem esse problema, essa questão dos animais e suas quantidades, principalmente tratando em termos de tamanho. Agora, quais animais deveriam entrar na arca? Essa é uma pergunta que o próprio texto bíblico também nos dá. É por isso que eu disse, a Bíblia nos dá muitos detalhes. Quando a narrativa do dilúvio foi colocada, Deus podia ter colocado a narrativa inteirinha em menos de um capítulo. Mas por que ele usou os capítulos 6, 7, o 8 e uma boa parte do 9? Cheios de detalhes. Então vejamos ali. Em Gênesis capítulo 6, do verso 19 até o 20, Deus nos diz o seguinte: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Então, isso é Deus falando para Noé a dinâmica do que iria acontecer. E agora nós vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desses animais que entraram na arca. Gênesis capítulo 7, dos versos 14 e 15. O texto nos diz o seguinte: com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. As pessoas pegam todos os animais e não leem o resto. Porque agora nós vamos ver quais são esses todos. Quais são os todos? Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asa. Todas as aves e todos os outros que voam. Eu acho fabulosa essa expressão. Você fala, mas tem outros que voam além das aves? O morcego voa. Pterossauro também voa? Pterossauro também voa. E tem uma lista de outros aí. Agora, olha o detalhe. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, a expressão literal é fôlego de vida nas suas narinas, vieram a Noé e entraram na arca. Agora nós sabemos quem são os todos. Porque as pessoas falam, não, olha lá, com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies.
todas as pessoas já colocam todos. Então, para termos uma noção, o texto bíblico descreve alguns deles. Nós temos os animais selvagens, são aqueles que não são domesticados pelo ser humano, são aqueles que vivem por conta própria, sozinhos, sem nenhum cuidado humano. Eles se reproduzem, cuidam de si mesmos, geralmente vivem em manadas, vivem em regiões onde normalmente o ser humano não tem um acesso direto, um controle direto através dos seus processos de agricultura e agropecuária. Ou seja, esses são alguns dos animais selvagens. A quantidade deles é muito grande, a variedade também é muito grande. Então nós temos animais que são grandes, como por exemplo elefantes. Tem elefante, um elefante indiano pode chegar aos seus 3 metros de altura e talvez um pouquinho mais. Imagina colocar um deles na arca, se não fosse filhote. Você pega girafas, por exemplo, você também tem uma noção da altura das girafas, 6, 7 metros de altura, algumas podem chegar um pouquinho mais. Então você tem toda uma estrutura desses animais. Levar tigres e etc, coisa e tal. Então tem uma lista muito grande desses animais selvagens. Você pode, se quiser, faça uma pesquisa, ver aquilo que nós classificamos como animais selvagens. Ou seja, animais selvagens são aqueles que vivem sem a intervenção humana. Eles estão soltos, estão por aí fazendo o que eles querem fazer, do jeito que eles querem fazer, a hora que eles querem fazer. Daí nós temos um outro grupo que a Bíblia chama dos animais domésticos. Esses são aqueles que o ser humano tem controle. Esses são aqueles onde o ser humano atua. Ele mexe nesse pessoal aí. Ele controla a quantidade, o porquê eles existem. Então tem uma variedade muito grande de pequenos desses animais domésticos. A quantidade dos domésticos é menor do que a quantidade dos selvagens. É importante nós entendermos isso. Tá? Tem um outro grupo muito interessante que a Bíblia fala, que são as aves. Esse é um grupo espetacular, porque existe uma quantidade muito grande, conhecidas hoje, nós vamos ver daqui a pouco, tem cerca de 10 mil espécies de aves. São 9.900 e poucas aí. Então é uma variação muito grande. Nós temos aves de vários tamanhos. É interessante que a maioria das aves conhecidas, a grande maioria, são pequenos. Ocupam muito pouco espaço. Então nós não precisamos ficar preocupados assim, achar que quando Noé levou as aves, eram todas do tamanho de um avestruz. Também tinha um avestruz. Mas não seria desse tamanho. A maioria das aves são pequenas. Daí tem uma outra frase que é muito interessante que aparece no texto, que diz que aqueles que se movem rente ao chão. Os que se movem rente ao chão são os que nós chamamos de répteis. Praticamente répteis e anfíbios são esses os que se movem rente ao chão. Então nós temos um grupo bem grande, eu sei que tem um deles ali que não é muito bem visto na questão do dilúvio, porque as pessoas falam, não, mas os dinossauros já tinham desaparecido há milhões e milhões de anos atrás. O alvo não é tratar disso daqui nessa série de palestras, mas eu quero dizer que se houvessem e estivessem lá, o que eu creio que haviam e que estavam lá, não haveria nenhum problema em colocá-los na arca. Tamanho não seria o problema. Por quê? Seriam levados filhotes. Não haveria nenhum problema em ter esses animais na arca. Então, eu estou apenas me concentrando na questão. Seria possível tê-los dentro ou não? A resposta é sim. Não haveria nenhum problema. Agora, vamos parar de pensar especificamente nessas quantidades para termos uma noção. De novo, a Bíblia nos dá detalhes. Gênesis capítulo 7, do versos 22 até o 23, nós temos o seguinte. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Deus não havia mandado levar 2 de cada espécie para que eles fossem preservados? Sim. Então nós sabemos que os que foram levados, que foram preservados, são esses que tinham fôlego de vida em suas narinas. Porque senão, tudo isso aí teria desaparecido. E o texto continua dizendo, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aí entra uma pergunta muito interessante. Quais são os que não têm fôlego de vida em suas narinas? Um grupo muito grande são os insetos, porque os insetos respiram por traqueias. Então nós temos algo muito interessante, as pessoas ficam tão preocupadas assim, mas rapaz, imagina Noé saindo por aí pegando pernilongo, pegando mosquito, pegando carrapato, ia ser um problema muito sério. Não se preocupe com esses. Isso daí não faz parte do grupo que entrou na arca.
Pode ter entrado um casalzinho de pernilongo assim meio perdido lá, não sabia o que estava acontecendo, entra na arca, mas não seria esse o propósito. Talvez aparece lá um grupinho dos chamados cães e vai que tenha carrapato no meio também. Mas Noé não saiu caçando inseto. Entendam isso. Porque as pessoas falam, não, mas Deus falou 2 de... 2 do quê? Mas ele falou de todas as espécies, e ele diz quais são essas. Ele não está falando de qualquer espécie. 2 de qual espécie? Daqueles que têm fôlego de vida em suas narinas, daqueles que são selvagens, daqueles que são domésticos, daqueles que se movem rente ao chão. A Bíblia descreve quais são. Então nós sabemos quais são os animais. Quando você pensa a respeito dos insetos, você sabe, não haveria necessidade de Noé sair caçando os insetos por aí, levá-los e colocá-los na arca. Nós vamos ver, inclusive, que Noé não saiu caçando coisa nenhuma. Essa é uma mentalidade errada que nós temos também. O texto da Bíblia nos informa isso. Então nós temos insetos, não precisa se preocupar com eles. Qual outro grupo que não tem fôlego de vida em suas narinas? Os peixes. As pessoas ficam tão preocupadas com os peixes, mas como seria possível essa questão desses animais, essa quantidade imensa de peixes que nós temos, água doce, água salgada? Nós já vamos chegar lá. Vamos por etapa para ir vendo como que é possível trabalhar todas essas questões. Então nós temos os que não têm fôlego de vida em suas narinas e os que têm fôlego de vida em suas narinas. Então já caminhamos um pouquinho mais na nossa compreensão de quais seriam os animais que Noé teria levado consigo na arca. Agora, dentro desse contexto de variedade, nós temos 2 conceitos que são muito importantes. Um é a variedade de animais e outro é a variedade de grupos de animais. Por quê? Os animais geralmente são agrupados, ou seja, nós temos esse grupinho é o grupo dos, esse aqui é o grupo dos, é assim que nós praticamente entendemos na taxonomia. Então vamos resolver um problema básico, que é o problema da quantidade de animais, ou seja, do número de espécies. De uma forma bem reta e direta, são conhecidas hoje cerca de 1.250.000 espécies. A pergunta é como colocá-las na arca? A maioria dos cristãos diria o seguinte: pela fé. A resposta é simples e óbvia, pela porta. Porque as pessoas falam, mas para e pensa, 1.250.000 espécies. Se são 2 de cada espécie, nós estamos falando de 2.500.000 espécies, sem contar os limpos e os imundos, porque dos limpos era para levar 7 de cada um. 7 pares. Então, a hora que você faz as contas, você fala, rapaz, isso daí é um número gigantesco, não cabe na arca. Você mesmo disse que cabiam só 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Como colocar tudo isso? Falo, rapaz, o que nós já estudamos até agora? Vamos colocar tudo que nós já vimos até agora de uma forma prática. 1.250.000 espécies conhecidas. Dessas 1.250.000 espécies conhecidas, mais de 950.000 são insetos. Não é para colocar inseto na arca. Isso não faz parte do material biológico que o Senhor Deus falou, leve consigo. Então sobrariam cerca de mais ou menos umas 300.000 espécies. Dessas 300.000 espécies que sobraram, mais de 270.000, vida aquática. Não era para levar peixe, ou seja lá o que for que vive na água, lá dentro da arca. Imagina nós caçando caranguejo, siri, que estava solto, correndo para lá e para cá. Ia ser um problema. Não, não é para levar isso. Deixa lá fora. Ou seja, sobrariam menos de 30.000 espécies para Noé levar na arca. 30.000 espécies do quê? De anfíbios, répteis, mamíferos e aves, que é justamente o que o texto nos diz. São nesses 4 grupos que nós encontramos os selvagens, os domésticos, os que se movem rente ao chão e os que voam. Esses são os grupos. Então aqui nós temos o pacote todo. Eu coloquei ali uma lista praticamente da classificação das quantidades. Essa é uma lista de março de 2011. A mudança não tem sido muito radical nessa área, não. Anfíbios nós temos 6.200 espécies, répteis 8.240 aproximadamente, mamíferos mais umas 5.420 e aves mais umas 9.960. Então vamos parar e pensar um pouquinho.
Quais são os animais que Noé teria que levar na arca? Esse é o grupo. Mais ou menos 30 mil. Isso significa que Noé levou 30 mil animais dentro da arca? Não. Precisamos estudar um pouco mais ainda. O que o texto nos fala? O texto nos fala que seriam 2 de cada espécie. Bom, nós temos o uso da espécie dentro da taxonomia atual. O uso da palavra espécie dentro do contexto científico atual significa variação. Essa é a utilização. Só que a palavra bíblica para espécie, que traz a ideia de baramim, significa o tipo básico, não a variação. O tipo básico. Por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos um exemplo de variação. Aqui você tem o cavalo de Przewalski, um cavalo que tem 33 pares de cromossomos, ele tem 66 cromossomos, e esse cavalo tem condição de dar origem a todos os demais grupos aí que nós conhecemos. Por exemplo, ele tem material genético suficiente para produzir os asnos, para produzir o cavalo que nós conhecemos, que tem 64 cromossomos, os asnos têm 62, e as zebras que têm 44. São 22 pares de cromossomos nas zebras. Ou seja, esse cavalo de Przewalski tem informação genética para produzir toda essa variação. Inclusive, dentro do grupo de cavalos, nós temos aqueles que é do lado esquerdo, você tem os leves, lá do outro lado você tem os pesados, e ali no meio você tem até o pônei. O que a gente não tem é o unicórnio, o resto nós temos todos por aí. Então, precisa separar aquilo que é mito daquilo que é fato. Então, nós temos a ideia. Agora, perceba o seguinte, o que a taxonomia hoje chama de espécie são essas variações. O que a Bíblia chama de espécie é o tipo básico. Então Noé não precisaria pegar, por exemplo, asnos, zebras, todas as variações de cavalos que nós temos aí. O que ele faria? Ele pegaria o tipo básico. Por quê? Porque depois do dilúvio, novamente, essas variações iriam surgir. Então a pergunta é algo muito interessante, que é assim, Noé teria que pegar o tipo básico. Pergunta, quantos tipos básicos existem por aí? Tem um biólogo, Dr. Frank Marsh, colocou a ideia, que a ideia seria englobar essa palavra baramim, para fazer um tipo de classificação, que facilita muito mais do que o que nós temos aí na ideia da taxonomia atual, um pouquinho diferente daquilo que Carlos Linné propôs há alguns séculos atrás. Só diga-se de passagem, quando Carlos Linné fez a sua tese a respeito da taxonomia, como deveria ser feita a classificação dos animais, algo espetacular que aparece logo no início da sua tese é a citação do Salmo 104, verso 24. Na sua tese de taxonomia, Carlos Linné começa dizendo o seguinte, citação desse versículo, quantas são as tuas obras, Senhor? A terra está, todas elas feitas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. É assim que ele começa a tese. Ele acreditava que havia uma organização natural e era possível você classificar dentro dessa organização. Porque ele acreditava que as espécies eram frutos de uma mente inteligente. Então seria possível classificá-las. Foi espetacular a coisa. Então, fecha esse parênteses a respeito. Frank L. Marsh fez uma proposta muito interessante. Como você poderia classificar os animais, que facilitaria bastante? Aquilo que faria diferença entre si por alguns detalhes morfológicos apenas, ou seja, pequena diferenciação, e que fossem capazes de cruzar entre si. Por exemplo, seria possível cruzar cavalos com zebras? Sim, perfeitamente. Nasce aquilo que nós chamamos de zebralo. As pessoas falam, não, mas isso daí é um animal que é estéril. Alguns são, nem todos. É possível, por exemplo, cruzar, vamos pegar um exemplo simples que foi feito ano passado, poodles e lobos? Sim, é possível. É possível cruzar leão e tigre? Sim, é possível. Esses cruzamentos são o que nós chamamos de híbridos. Existem mais de 3.000 deles conhecidos. Porque nós sabemos que são animais que se agrupam dentro de um único tipo básico. Desse tipo básico teria vindo todos os demais. Se nós pegarmos todos os tipos básicos conhecidos, inclusive os do registro fóssil, o limite máximo seriam de 1.000 desses tipos básicos. Ou seja, 1.000 animais. 2 de cada espécie, 2.000 animais
Então nós temos que trabalhar nos que são puros e nos impuros, para nós termos uma noção. Então, pergunta científica. Quantos animais mais ou menos Noé teria que levar na arca? 1.250.000 espécies? Claro que não. Levaria os tipos básicos, apenas cerca de 1.000 animais do tipo básico, como nós estamos vendo aí. Desses 1.000 animais, você tem todas essas variações possíveis. E eu estou, inclusive, incluindo nesses tipos básicos aquilo que nós encontramos no registro fóssil. São formas de vida que não são encontradas hoje. Então dá para ter uma noção do que seria isso. 1.000 animais? Quer dizer, 1.000 espécies. 2 de cada espécie. 2.000 animais. A arca tinha espaço suficiente para quantos animais? 120.000. Espaço não era o problema. Nós sabemos isso. É que muitas pessoas, quando olham a questão da arca, não examinam os detalhes. Daí realmente fica difícil. Pare e pense. Nós sabemos de um tipo básico que teria dado origem às raposas, aos lobos, aos cães, aos chacais, coiotes, hienas, a todos eles. Mesmo no caso dos cães, existem mais de 450 raças. Uma variação enorme. Agora imagina se Noé tivesse que levar um casalzinho de chihuahuas, um casalzinho de poodles, um casalzinho de rottweilers. É isso que as pessoas pensam. Não foi isso que Noé fez. Se ele tivesse que levar tudo isso daí, precisaria de umas 10 arcas para levar todo esse pessoal. Daí eu concordo com aquilo que muitas pessoas dizem. Tá vendo? Não seria possível. Eu concordo por quê? Porque o pensamento errado seria necessário uma quantidade gigantesca de espaço para colocar tudo isso daí. Mas a Bíblia nos informa de uma forma precisa quais foram os animais que teriam entrado na arca e esses detalhes relacionados com esses animais. Para que ninguém tivesse dúvida, olhando do ponto de vista científico, que é possível colocar toda essa bicharada lá dentro. Agora vamos fazer uma avaliação básica aí. Números de tipos básicos conhecidos entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. 1.000. Se você pegar 7 pares dos limpos e um par dos imundos, e mais 7 pares das aves. A Bíblia diz que era para nós levarmos 7 pares das aves. Acabamos de resolver o problema do corvo e da pomba de ontem. Lembra que Noé solta um corvo e solta a pomba, e o que aconteceu? É porque tinha mais outros 13 lá dentro. São 7 pares, 14. Então foi um corvo, mas tinham outros 13 lá dentro. Foi uma pomba, mas tinha outras 13 lá dentro. A Bíblia nos dá os detalhes. É que nós não lemos os detalhes. A gente simplesmente passa batido e fala, é mesmo, e agora? Como é que a gente ainda tem corvo? Como é que a gente ainda tem pomba? Então a Bíblia nos dá todos os detalhes. Se nós pegarmos tudo isso daí e expandirmos assim em 20.000, literalmente, animais ao todo, já seria um número gigantesco, mas sem nenhum problema de colocá-los todos dentro da arca. Um número praticamente dentro da arca não seria um número como esse de 20.000. Sem dúvida, mas estou usando assim um exagero. Noé deve ter na arca, dentro da arca, com todos eles, tipos básicos, dos limpos e dos imundos, toda essa questão aí, estourando não mais do que 4.000 animais dentro da arca. Mas vamos pensar numa hipótese assim que é quase inconcebível, de tipos básicos, dos pares, dos limpos e dos imundos, você ter essa quantidade praticamente 1/3 de tudo isso que nós temos ali, dos tipos básicos, praticamente estamos falando de aves, tá? Então você vai ter um montão delas. Não, os tipos básicos de aves são bem poucos. Agora, vamos parar de pensar nos detalhes da questão dos limpos e dos imundos, porque as pessoas acham que a maioria dos animais são os limpos. Não, a maioria são os imundos. Então nós precisamos fazer uma pequena pesquisa, que lá em Gênesis, capítulo 7, dos versos 2 ao 3, nós temos o seguinte, Deus diz, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves, e aí é algo muito interessante, a palavra hebraica, que foi traduzida como aves, não significa aves. A palavra traduzida literalmente deveria ser também dos que voam no céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então nós temos ali 7 pares dos limpos, um par dos imundos e 7 pares das aves. Então se você fizer uma pequena pesquisa, vá lá no livro de Levíticos, capítulo 11, ali você encontrará quais são os animais limpos, os animais da terra,
os animais da água, dos que voam e os insetos. Obviamente, da água você não precisa e dos insetos também você não precisa, porque esses dois não estariam na arca. Então você só tem dos da terra e dos que voam. Então você olha quais são os da terra, os que têm unha fendida, os que têm o casco que se divide em dois e os que ruminam. Dos que voam, subtrai todos que são imundos, daí fica mais fácil, né? Você dá uma olhadinha em todos que são imundos, daí você não tem dúvida. Por exemplo, os animais imundos da terra, os que têm unhas fendidas, mas o casco não se divide em dois. Todos os quadrúpedes que andam na planta dos pés, da água nós não precisamos. Dos que voam, aí é que entra um problema que muitas pessoas criam assim... Eles olham para a narrativa bíblica e falam, a Bíblia não está correta. Porque ela fala assim, a tradução que aparece lá em Levíticos 11, fala assim, e das aves, quando trata dos animais imundos, mas a palavra hebraica é dos que voam. Quando trata das aves, e você pega a lista toda, tem, no caso, a águia, quebrantoso, águia marinha, milhano, falcão, o corvo, avestruz, coruja, gaivota, gaivião, o mocho, o corvo marinho, o ibis, agralho, pelicano, abutre, cegonha, garça, polpa e o morcego. As pessoas falam, não, está vendo só? A Bíblia não sabe nem classificar a coisa. Isso é um problema de tradução. A palavra hebraica não é aves, são os que voam. É a mesma palavra que aparece lá no livro de Gênesis, quando Deus no 5º dia cria, não as aves, mas os que voam. Existe uma outra palavra hebraica para ave, não é essa. Os que voam. Então nós temos uma lista deles. Então nós não precisamos nos preocupar daqueles que vivem na água. E uma lista gigantesca que nós temos aí de animais imundos, são dos enxames de criaturas todos, e também dos insetos, tem toda essa lista aí que você pode olhar. Ou seja, não precisaria levar, por exemplo, 7 pares de crocodilos, porque eles fazem parte dos imundos, lagartixa, lagarto, todas essas coisas aí, e tudo que anda sobre o ventre, que é o que nós chamamos de répteis. Que é uma quantidade muito grande que nós temos deles. Então, de uma forma geral, dá para a gente ter uma boa noção a respeito de quais animais entraram na arca? Sim. Então, se falarmos de 20 mil animais dentro da arca, já seria um número extremamente exagerado. A arca tinha local suficiente para acomodar mais de 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Nós sabemos que os animais que foram levados foram filhotes, portanto, animais dentro de um tamanho que nós teríamos condição de trabalhar sem nenhum problema. Vamos pegar a parte, entrando aí na reta final, para a gente ter uma noção. Como recolher os animais? Esse é um problema sério. Não é um problema sério. Leia o texto. Gênesis capítulo 6, verso 20, Deus diz o seguinte: 2 de cada um virão a ti, e tu os farás entrar. Perceba o que Deus está falando. Deus não chega para Noé e fala, Noé, por favor, saia caçando os animais aí pelo planeta, vai reunindo, a hora que você tiver todos, alinhe-os todos por aqui, eu vou dizer qual deles tem o material genético que você deve guardar. Já imaginou se Noé estivesse fazendo teste de DNA em animais para saber qual deles tem a melhor informação genética? Até hoje Noé estaria fazendo esses testes por aí. Ou seja, Noé não saiu caçando os animais por esse mundo afora. Vocês se lembram que nós dissemos que quando o Senhor Deus criou o planeta Terra, ele tinha um único continente, a Pangeia? Havia um único continente. Noé não precisaria dar um jeito de chegar até aqui na América para pegar os animais, as amostras dos animais daqui. Não, era um continente só. Não tinha nenhum problema. A ação sobrenatural de Deus foi a bonita, porque Deus foi o que escolheu essa carga genética, essa informação genética. Ou seja, e ele a trouxe até Noé. Esse era o trabalho de Deus. O trabalho de Noé qual era? Pegar os animais e colocar na arca. Eu gosto de citar que tem uma aplicação muito bonita para as nossas vidas aí. Eu sempre procuro me lembrar nessa área, nem sempre pratico o que eu estou falando, mas é o que sempre vem à minha mente. É onde eu peço a Deus graça para poder entender e colocar em prática, que é o seguinte: as coisas difíceis, Deus faz. As fáceis, Ele deixa para a gente. Você acredita que eu fico sempre preocupado se Deus vai fazer a parte dele e nem lembro de fazer a minha? Não é bem assim que nós vivemos? Será que Deus vai fazer? Eu nem comecei a mexer nada do meu lado, mas eu estou preocupado com Deus. Será que Ele vai fazer? Talvez Deus não faça. A outra coisa que sempre vem à minha mente, muitas vezes eu paro e fico pensando, rapaz, isso aqui está muito difícil, eu não consigo, não tem jeito. Eu estou tentando fazer a parte dele, realmente não tem jeito. É impossível, tem que ser Deus para fazer isso. Eu não sou Deus.
Então nós temos algumas lições muito bonitas que nós vemos ali nesse relato. Ou seja, Deus, a atuação sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus é trazer os animais até Noé. Por quê? Porque Deus conhece a informação genética de cada animal que ele mandou Noé colocar na arca. Ele sabia qual informação genética que ele estava colocando ali dentro. Ele sabia exatamente se o DNA daquele animal era perfeito ou não. Se aquele DNA tinha toda a capacidade de reproduzir toda a variação que seria necessário. Então Deus faz isso. O trabalho de Noé era mais tranquilo. Isso aqui, senhor, tá bom, já está catalogado, já colocamos ali, já está até na minha planilha Excel, já entrou. Até eu pego o outro, entrou, e assim por diante. Então a questão que nós já vimos, e essa questão da palavra espécie, isso é muito importante, isso nos ajuda a entender quantos animais entraram ali dentro. Só para concluir essa parte, Deus falando ali em Gênesis 6, do 19 ao 20, ele diz: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Então nós sabemos quais são os animais, nós sabemos o que a Bíblia quer dizer por espécie. Não são as variações, são os tipos básicos. Então, para nós concluirmos, vamos pensar em termos da questão da alimentação. Que tipo de alimentação? Ou quanto de alimento seria necessário? Então, vejamos. Olha que coisa fascinante. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 30, Deus diz o seguinte: e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para alimento. E assim se fez. Se vocês puderem observar aquele pequeno animal do lado direito, olha a carinha de herbívoro que ele tem. Não, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: não existe nenhum animal que seja 100% carnívoro. Isso é totalmente desconhecido. Os grandes carnívoros, de toda a dieta deles, o máximo 60% é carne. A maioria dos animais fica numa proporção na faixa de 50% a 50%. Nós temos exemplos muito simples que nos mostram a origem dessa estrutura nos animais. Por exemplo, um gatinho, um cachorrinho, quando eles passam mal, eles se alimentam de plantas, porque isso é o que ajuda a estabilizar o sistema. Ou seja, não existe nenhum animal que não seja também herbívoro. É que nós temos uma mentalidade que já foi passada por meio da teoria da evolução e dos evolucionistas, que dentes existem, aqueles dentes caninos, nos leões e tudo mais, isso aí existe para rasgar. Rasgar o quê? A carne. Não, ele existe para rasgar. Por exemplo, na região do Kalahari, na África, tem alguns grupos, manadas de leões, que quando não encontram caça, existem uns tipos de árvore que eles usam esses dentes caninos para rasgar a parte de fora da árvore e comer o que está no caule. E assim eles se alimentam. Assim eles se mantêm vivos. Mas o leão não é herbívoro. Mas o leão não é 100% carnívoro também. Então nós precisamos entender essa dinâmica. Ou seja, que tipo de alimentação Noé precisaria ter na arca? Está escrito aí. Noé não precisaria levar carne para os carnívoros. Primeiro porque a quantidade de alimentos seria muito, muito pequena. Por quê? Olha que interessante. Vamos voltar nos detalhes. A Bíblia nos diz que a arca possuía 3 pisos. Qual era a altura da arca? 30 côvados, 13 metros e pouco aproximadamente. Mas a Bíblia nos diz que as águas prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Isso significa que pelo menos metade da arca para baixo estava embaixo d'água. Qual a temperatura média no oceano da água? 15, 20 graus Celsius. Na região do Equador. 15 a 20 graus Celsius. Espalhados aí pelo mundo, a temperatura geralmente é abaixo de 10 graus Celsius. Dependendo onde você estiver, a temperatura da água pode chegar até mesmo ali na faixa dos quase 4 graus, que é onde você encontra o triplo ponto da água. Ou seja, o negócio está quase congelando. Já imaginou que coisa agradável? O pessoal que estava nos pisos inferiores da arca, lembra que lá embaixo não tinha luz. E estava frio. O que acontece em situações como essa? Porque você tem as aves lá em cima.
Uma boa parte delas deveria estar em cima. Poderia também ter nos pisos inferiores. Agora, animais que estivessem no segundo e no terceiro piso teriam algo muito interessante ali, porque eles passariam por processos de hibernação e torpor. Aí depende muito do animal. O que é essa questão de torpor? É aquele sono que vai batendo, sabe? Você vê o preletor lá longe, ele vai e volta. O monitor vai lá longe e volta também. O pessoal que está na internet. Então, essa é a ideia. É aquele sono. O que acontece? O metabolismo no teu corpo está mudando. A batida cardíaca está diminuindo. O mesmo ocorre na questão da hibernação. Ou seja, esses animais, nesses outros pisos inferiores, por estar escuro e frio, eles passariam por esses processos. Qual o resultado desses processos? Simples. Pouca alimentação, não há necessidade de 3 refeições diárias, leva aquele montão de comida. Não. Os animais dormiam a maior parte do tempo nesses processos de hibernação e torpor. Iriam produzir poucos recursos biológicos, só estou usando um termo mais agradável, o número 2, ou seja, em vez de Noé ficar lá, vamos lá, pessoal, hora de limpar a arca, todo mundo... Não. E um processo lento de desenvolvimento. Ou seja, os animais não cresceram muito durante aquele período, de 371 dias. Então, quando nós olhamos os detalhes bíblicos, você percebe, haveria algum problema em colocar essa quantidade grande de animais dentro da arca? Não. Teria alguma dificuldade de mantê-los vivos durante todo esse tempo? Não. E essa quantidade de animais dentro da arca, seria algum problema também? Não. Cientificamente, a descrição bíblica com respeito aos animais que entraram na arca e tudo que está lá, não tem nenhum problema. Não existe um problema científico, deixa eu colocar dessa forma. Para terminarmos, vamos só falar um pouquinho a respeito dos animais aquáticos, porque isso cria um grande problema. Porque fora ficam os peixes. E agora? Como é que nós tratamos? Não somente os peixes. Nós temos aí os organismos de água doce, organismos de água salgada, num planeta completamente inundado. Então você tem toda essa garotada aí bem animadinha. E a pergunta que as pessoas fazem é, como seria possível isso? A resposta nós encontramos tanto aqui no nosso planeta quanto fora do nosso planeta. Por exemplo, quando você estuda o planeta Júpiter, nós trabalhamos com sistemas que são chamados sistemas heterogêneos. Essas cores que vocês estão vendo no planeta Júpiter são tipos diferentes de gases que nem chegam a se misturar. Então, como que funciona isso? Sistemas heterogêneos são aqueles sistemas onde você tem substâncias que talvez que estejam praticamente no mesmo estado, gás, líquido, e pode ter até sistemas que estejam literalmente sendo feitos do mesmo elemento químico ou da mesma molécula, só que com outras coisas juntas. Por exemplo, aqui no planeta Terra, nós temos a junção do rio Negro com o rio Solimões. Eles não cantam música sertaneja, esses dois, tá? Ou seja, esses dois juntam. Olha a diferença das águas. São quilômetros e quilômetros que a água do Rio Negro não se mistura com a água do Rio Solimões. Por quê? Porque essas águas possuem sedimentos diferentes nelas, quer dizer, do Solimões possui muito sedimento, a do Negro é praticamente limpinha, o que faz com que hajam diferenças nos coeficientes de absorção da luz solar, em termos de temperatura, densidade, viscosidade, todas essas coisas. O que acontece? Eles formam bolsões de água doce e água salgada. Nós vemos isso de uma forma espetacular lá no Rio Amazonas, quando ele chega no Oceano Atlântico. 70 quilômetros dentro do Oceano Atlântico, você encontra água doce. Peixe de água doce lá no meio. Além disso, existe uma quantidade muito grande, nós sabemos disso, de animais que não têm problema em sobreviver nos dois meios. São poucos os que têm dificuldade. A maioria não. Então aí, resolvemos o problema também dos peixinhos. Vamos concluir com o problema dos insetos. O que a gente faz com os insetos? Lembra que eles não entraram na arca. Das pessoas chegam para mim e falam assim, e agora? Esse é um probleminha. Depois de enchentes e inundações, qual o problema maior que a defesa civil tem que correr atrás do prejuízo? Insetos. Por quê? Insetos, além de extremamente pequenos, eles têm uma facilidade muito grande em sobreviver em ambientes aquáticos. Principalmente a questão dos seus mecanismos. Você está vendo a borboleta monarca? Você está vendo aqui nessa folhinha uns pequenos pontinhos redondos, esses daqui são os pequenos ovinhos. Aqui você tem um outro bichinho bem interessante, tá? Nosso querido amigo Podusus macluvensis,
É bem interessante o Zequinha, olha os ovinhos que ele bota. Esses ovinhos ficam flutuando na água. Então a questão dos insetos, no dilúvio não teria nenhum problema. Eu sou grato assim a Deus pelo fato de ele ter usado a salinidade correta para ter certeza que a maioria dos pernilongos teriam perecido também durante o dilúvio, porque senão seria uma infestação de pernilongo e mosca depois do dilúvio. O que tinha de coisa morta, você fala, devia ter muita coisa morta realmente, mas pouca dela boiando. Pela bondade de Deus, muito virou fóssil também. A gente vai tratar um pouquinho disso nas palestras da tarde. Como falar da diversificação de tudo isso? De onde vem todo esse negócio? Logo após o dilúvio, você tem o aparecimento das formas de vida como nós tínhamos antes, a variação. Então não seria nenhum problema pensarmos em termos de um sistema de microvariação dos tipos básicos ocorrendo após o dilúvio para produzir toda a biodiversidade que nós temos hoje aqui. Para concluir, um exemplo bem prático. O exemplo prático é o seguinte. Há alguns anos atrás foi feita uma experiência na Alemanha. Um grupo de pesquisadores, eles pegaram um lobo, tá? E pegaram também um poodle. E foi feito o cruzamento entre esses dois animais. Nasceram uns animaizinhos assim, eram animais, mas tem esse negócio estranho aqui. Esses animais se desenvolveram, chegaram a uma idade adulta, os cientistas permitiram que eles cruzassem entre si. E já na próxima geração, o que nasceu foram alguns filhotes que tinham características de poodle e características de lobos. Eles permitiram que eles crescessem, se desenvolvessem, amadurecessem e cruzassem entre si. Na geração seguinte, nasceram poodles e lobos. Não foi necessário milhões de anos para que isso acontecesse. Em termos de 10 anos, você já tinha variação de novo. Isso para mostrar que esse tipo de variação, em 4.000 anos, não seria difícil mostrar do porquê que nós temos uma variação tão grande, ou uma biodiversidade tão grande como essa que encontramos no planeta Terra atualmente.